Todo. Agora sim, agora vai. Não, aqui vai aparecer. Como começar a contar aqui, você inicia. Ok. Bem, meus amigos da Rede Baiana de Rádio, RCR, Rede Rádio Comunicação dos Estados Capuchinhos, Rádio Sociedade de Feira de Santana, Rádio Princesa FM, Rádio Andaiá Santo Antônio Jesus, Rádio Vale Amargosa, Rádio Caraíba em Senhor do Bonfim, Rádio Costa Sul Canavieira, sul da Bahia, Rádio Interativa de Itabuna e Rádio Jaraguá, na cidade de Jacobina. Unido toda a Bahia, norte a sul, para essa, leste a oeste também, para essa entrevista especial desta quinta-feira com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Às quintas-feiras, sempre as últimas quintas-feiras de cada mês, nós fazemos uma entrevista especial e hoje o convidado foi o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, principalmente pelo fato de ser um baiano, um nordestino na CBF. Para nós é um motivo de muita satisfação e, sobretudo, a nossa rede, a Rádio Sociedade de Feira de Santana, que iniciou a sua jornada esportiva em 1948, quando ela foi fundada. E jamais ela interrompeu as suas transmissões esportivas ao longo de todos esses anos. Muitas emissoras foram, pararam, retornaram, mas a Rádio Sociedade de Feira, desde 1948, mantém a sua equipe esportiva no ar, sem interromper um só ano, um só momento. De modo que essa entrevista também é uma homenagem que nós prestamos à Rádio Sociedade de Feira de Santana, comandada hoje pelo Miro Nascimento nas jornadas esportivas e nas resenhas esportivas. Nossos cumprimentos, presidente Edinaldo. Bom dia. Bom dia, Dilson. Um abraço muito grande a você, a Miro Nascimento, a toda a equipe da Rádio Sociedade de Feira de Santana e todas as outras emissoras que também, neste momento, estão em cadeia com vocês. Um abraço a todo o estado da Bahia, todo o interior da Bahia. Enfim, prazer muito grande estar falando com todos vocês, como se estivesse aí. Presidente, o senhor, um homem que começou na sua vida esportiva sendo presidente de liga. Quando foi que Edinaldo Rodrigues começou efetivamente a sua vida esportiva? Olha, esportiva eu comecei com 10 anos, eu já começava a jogar futebol, né? Depois, com 16 anos, eu consegui fazer, eu me inscrevi no União Atlético Clube, no campeonato amador de Vitória da Conquista, que tinha também o campeonato infantil, juvenil e aspirantes. E no União Atlético Clube eu joguei 16 anos até 22 anos, depois joguei no Juventus, que também era também amador da Vitória da Conquista, e também no time do meu bairro, que era o 10 de novembro. E para mim, na liga mesmo, o que aconteceu foi um fato até assim importante. A Liga de Conquista, ela estava acéfala, né? Tinha um presidente que era um sargento da polícia militar, ele tinha ido para Salvador e a Liga, nesse período que ele foi para Salvador, parece que era para alguma atividade lá da área dele, e ficou a Liga sem ter, entendeu, ninguém. E a Liga estava inscrita num campeonato intermunicipal e tinha jogo programado, entendeu? Numa semana saiu a tabela, saiu tudo, e tinha um jogo programado para Canavieiras, e não tinha um presidente. Ou a Liga de Conquista tomava o WO, e todo mundo ficou ali preocupado, os atletas, todo mundo, entendeu? E aí o pessoal vieram para falar comigo para que eu pudesse tentar resolver, porque eu sempre estava ali junto com todos, entendeu? Principalmente na seleção. Eu não jogava na seleção, mas eu também estava sempre acompanhando ali os jogos da seleção, às vezes treinava, mas eu não fui convocado pela seleção de Vitória da Conquista. E como minha irmã era colega, era professora e colega da mulher do prefeito, que era na época o Raul Ferraz, aí o pessoal falou, só você para chegar, Nadinho, porque era meu nome, para ver se tu consegue resolver o problema da Liga, né? Para ver se ele consegue, já que o presidente da Liga está fora e a gente não pode perder para o WO, Conquista tem que voltar a participar do intermunicipal. E aí nós fomos, entendeu, para tentar resolver a situação lá com o prefeito, consegui falar com o prefeito resolveu todo o problema. E depois disso aí, entendeu, o pessoal
começou a falar que teria que dirigir a Liga no lugar do presidente que estava afastado, né? Mas a gente não terminou não fazendo isso, mas de qualquer forma, dali começou já uma atividade fora de campo, né? E foi assim que eu entrei na Liga de Conquista. Quando foi em 78, eu me tornei o vice-presidente da Liga de Vitória da Conquista. O presidente era Paulo Jerônimo, e depois saiu Paulo e eu fiquei como presidente. Na realidade, Paulo ficou como vice, a gente inverteu, e nós ganhamos um título do Campeonato Intermunicipal em 79, na cidade de Serrinha, em uma final memorável que teve aí na cidade de Serrinha, onde a Vitória da Conquista ganhou de 2-0 dentro de Serrinha, e Serrinha com um timaço muito grande, entendeu? Que tinha o pessoal, tinha o menino que jogou depois no Vitória, que foi convocado para o Vitória, me passou o nome dele, Reinaldo, parece, era Reinaldo, tinha Trabuco que jogava, e Robério, era Robério que já era o centroavante da seleção de Serrinha. E daí, sim, aí fiquei como presidente da Liga até 82, foi 82, eu estava na Coca-Cola, como gerente geral da Coca-Cola, e fui transferido para Salvador, e com isso eu passei a Liga para o vice-presidente meu, que era o Pedro Massinha, e que Massinha deu continuidade no trabalho da Liga, isso a partir de final de 82, e terminou a Liga também sendo campeão no Intermunicipal em 84, foram os 2 títulos que a Liga conquistou. Inclusive, em 84, foi com 2 jogos com a seleção de Senhor do Bonfim, e foi da onde Bobô foi revelado para todo o futebol brasileiro, porque Bobô era o centroavante da seleção de Senhor do Bonfim. Bobô e o irmão dele, Renilson, que jogava, o pessoal falava que jogava mais do que Bobô, mas jogava demais mesmo, entendeu? Não dava para comparar os dois, porque todos jogavam bem. Bom, curiosamente, eu fui presidente da Liga de Feira de Santana nos anos de 82 a 85. Quer dizer, quase que nós éramos colegas de liga. colega de ligas, de presidentes. E na minha época nós fomos vice-campeões, o título melhor que nós alcançamos com o Ipiaú, numa disputa final na cidade de Ipiaú, salvo não engano, foi o título de 84 ou de 85. E na época nós tínhamos o Júnior Baiano, que era goleiro. Interessante, o Júnior Baiano foi eu que assinei a primeira ficha de Júnior Baiano como atleta. Júnior Baiano, foi isso aí, era goleiro, Júnior. Era goleiro, foi meu goleiro. Depois ele foi para a seleção de Poções e jogou como zagueiro. Júnior Baiano. Você vê que quanta reviravolta o futebol deu com esses grandes nomes que depois se tornaram no futebol da Bahia. Lá em 84, você jogou lá em Ipiaú, era ainda do tempo do famoso Cobrinha. Cobrinha, exatamente. Um jogo final em que o juiz era um árbitro, deixe-me ver o nome dele, ele era um militar, e armou, sei lá, foi um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. A seleção de Feira precisava do empate para ser campeã, perdeu de 1-0 dentro de Ipiaú, no último minuto, num gol de pênalti, no estádio enlameado, cheio de lamas. Naquele tempo, quem apitava muito e era o Quadros era o... Quem? Saúl, o juiz, não me lembro da época. Saúl Schmidt Mendes. Não? Saúl Mendes, exatamente. E o militar que você fala devia ser Iris Emílio Gutierrez, que era do Exército. Ele já apitou muitos, naquele período ele apitava muitos jogos mesmo. Pois é, rapaz, foi um jogo traumático, mas perdemos aquele título assim com dor no coração, mas são coisas do futebol. Mas, presidente final, um baiano, um nordestino chegar à CBF, historicamente, é algo assim inusitado. O cargo que nós lembramos que mais enalteceu o futebol nordestino foi Rubem Moreira, quando foi vice-presidente da CBF, que ele era presidente da Federação Pernambucana, o todo-poderoso no Nordeste. Isso. De lá para cá, o futebol nordestino não foi muito contemplado com cargos da CBF. Exatamente dentro da sua gestão, aí começou, você como presidente da Federação de Futebol, começou uma nova etapa para o futebol da Bahia. Mas chegar à presidência da CBF, evidentemente que é uma tarefa
muito difícil para um nordestino. Como é que foi enfrentar essa oposição sulista para ter um nordestino na CBF? A gente continua enfrentando, Dilson. Na realidade, a gente continua enfrentando, né? Antes de chegar aí, eu vou fazer também a trajetória quando deixei a Liga de Conquista, que fui transferido para a Coca-Cola de Salvador, e ali a gente começou continuava gostando de futebol, e às vezes, como estava em Salvador, muitas das documentação que tanto a Liga de Conquista como outras ligas da região mandava para meu endereço, e eu, quando saí da Coca-Cola, passava a tardinha lá na federação para levar essa documentação. E com isso, a gente foi tendo uma aproximação grande com todos os dirigentes da Federação Baiana, e principalmente na gestão de Marcos Andrade Dias, né? Marcos. E foi Marcos que, quando foi em 93, Marcos me convidou para ser o subdiretor de futebol técnico, subdiretor do departamento técnico, que era departamento técnico. E fui subdiretor do departamento técnico. Depois eu passei para ser diretor do departamento do interior, isso já no final de 93. E logo em seguida, Vigílio Elísio, que quem tanto para Marcos como para Vigílio manda um grande abraço, aprendi muito com todos eles, e Marcos foi quem primeiro me deu oportunidade na Federação Baiana, e Marcos deixou a federação, Vigílio assumiu, e Vigílio pediu para que eu pudesse continuar no departamento do interior. A gente me deu todo o poder para que pudesse fazer o trabalho no departamento do interior. Então, de 94 a 97, Vigílio ficou como presidente, e eu, diretor do interior. Em 97, Vigílio profissionalizou a Federação Baiana, em 97. Ele, em um planejamento arrojado, ele fez a Federação Baiana com que desse um salto grande de qualidade, profissionalizando e querendo que tivesse diretores que desse dedicação prioritária à federação. E ele convidou, entendeu? Aí eu já estava na Pepsi Escola, não mais na Coca, e ele convidou para que pudesse ser diretor, continuar diretor do interior da Federação Baiana, e também nosso amigo Simval Vieira, que era diretor do Banorte. Simval era diretor de habitação do Banorte, e também que Simval fosse o diretor técnico. E eu sei que não foi fácil, porque era um projeto, entendeu, que cobiçava a gente, mas a gente não tinha como sair eu pelo menos da Pepsi Escola, eu levei um ano para ter que realmente aceitar, porque eu tive que fazer ali, entendeu, passar todo o trabalho, foi um ano. E Simval também. Aí em 98 nós entramos na federação como, entendeu, profissionais, entendeu, com toda participando, entendeu, das atividades diretas da Federação Baiana de Futebol, como pessoas, como diretores remunerados. E aí Vigílio ficou no mandato até 2001, até 15 de janeiro de 2001, e fui candidato exatamente em uma final do Campeonato Intermunicipal, lá em Madre de Deus. Estava jogando Madre de Deus e Uruçuca, em dezembro. Eu lembro da data porque era data da nossa querida Santa Bárbara, 4 de dezembro de 2000, aí foi a final do Campeonato Intermunicipal, e ali todos vocês, com todo o interior, lançaram minha candidatura, e quando foi em 15 de janeiro de 2001, eu fui eleito presidente da Federação Baiana de Futebol, por aclamação, pela primeira vez. E daí foi mais 4 mandatos, todos por aclamação, onde ficamos até 15 de janeiro de 2019. Portanto, foram 18 anos aí junto com vocês, entendeu? Mas de uma convivência muito sadia, muito importante, e que aprendi muito nesse período. E nesse período quando resolvi realmente deixar a federação, isso estava previsto para mim deixar a federação em 2014. Mas ocorre que Manfredo, que era o nosso vice-presidente, ele, por questões, entendeu, do escritório dele, que ele é advogado, e ele disse que não poderia, naquele momento, assumir, porque não teria o tempo todo para deixar o escritório. E aí eu tive que colocar na eleição de 2014, eu que já ia sair,
eu tive que deixar Manfredo de vice-presidente. Manfredo não podia, eu coloquei o Ricardo de vice-presidente e Manfredo ficou como coordenador jurídico e preparamos Ricardo e quando eu saí em 2018, em 2019, Ricardo assumiu, entendeu? Está aí hoje fazendo um belo trabalho e inclusive candidato agora para a reeleição, na eleição que vai acontecer agora dia 4 de novembro. E nisso aí eu fui convidado também pelas federações do Nordeste e outras federações também do Brasil para que pudesse assumir o cargo de vice-presidente da CBF. E como vice-presidente da CBF, eu entrei no dia 9 de abril de 2019 e depois você conhece todo o imbróglio que houve com relação ao afastamento do ex-presidente Rogério Caboclo. Eu me tornei presidente interino a partir do dia 25 de agosto de 2021, por uma decisão unânime do Colégio de Vice-Presidentes, formado por 8 vice-presidentes, que formam o Conselho de Administração da CBF. E quando foi, aí você já conhece toda a situação, que foi muita questão política, entendeu? Muitas invasões externas do Poder Judiciário e tramitando várias ações. Enfim, foi um imbróglio não tão fácil. Terminou desaguando numa eleição, entendeu? A gente cumprindo todo um processo do Ministério Público, nós fizemos um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que já vinha se arrastando uma pendenga judicial desde 2015, e nós fizemos um TAC, entendeu? Um termo de ajustamento de conduta, para que pudesse corrigir uma assembleia que não colocaram os clubes da Série A para decidirem sobre colégio eleitoral. Enfim, nós cumprimos toda essa decisão. Depois, no dia 7 de março, quando foi no dia 23 de março, houve a eleição desse ano, portanto, o presidente eleito para um mandato de 4 anos, eu fui eleito em 23 de março, portanto, hoje nós temos em torno de 34 dias como presidente da Federação, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Presidente Edinaldo, nós estamos nessa oportunidade agora em rede, queremos lembrar que é o nosso parceiro de toda a rede baiana de rádio, a rede Rádio Comunicação, que vocês estão nesse momento nos dando a oportunidade também de retransmitir através dos nossos sites, dos sites que estão em rede conosco, também do Bom Dia Feira, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Uma certa feita, nós conversávamos com o ex-presidente falecido, presidente da FIFA, João Avelange. Um dos raros momentos que nós tivemos de conversar com Avelange. Isso aconteceu exatamente em Salvador. Houve um congresso da Associação Baiana de Cronistas Esportivos e Avelange, já como presidente da FIFA, no tempo que Jorge Radel, você se lembra dele, foi até interventor da Federação Baiana de Futebol. E eu cheguei no Hotel Jorge Radel, que era o presidente do Conselho Regional de Desportos aí, né? Exatamente. Jorge Radel. Exatamente guindado a função de interventor da Federação Baiana de Futebol, numa crise que o futebol da Bahia passou naquela época. E aí eu tive a oportunidade, sempre gosto de chegar cedo nos ambientes. A gente do interior, não é, Adinaldo? A gente que é daqui do interior, a gente chega mais cedo, sai da capital, chega primeiro do que os que moram na capital. Espera o padre na missa. Não é? Espera o padre na missa. E realmente, quando eu chego no salão de convenções do Hotel Meridian, na época, tinha uma só pessoa sentada numa mesa. Era o Avelange. Ele sozinho na mesa, eu fiquei assim, até mais marcado. O presidente da FIFA, ele tinha recentemente sido eleito presidente da FIFA, estava ali convidado. Eu pedi licença e sentei na mesa dele para fazer companhia, porque ele estava sozinho, incrível. Aí conversamos, foi chegando gente, e ele me dizia o seguinte, que ser presidente da FIFA, naquela época, era mais importante que ser presidente da ONU, que a ONU tinha menos países filiados à ONU do que países filiados à FIFA. E aí eu perguntei, e quando o senhor foi presidente da CBD, não lembro bem se ele alcançou a CBF, ele disse que era mais importante que o governador, porque eu governava 27 estados. E o governador só governa um estado. E eu governo mais problemas com 27 estados, 27 federações, que o governador com os secretários dele e os munícipes dele. Qual a visão que você tem dessa lógica do ex-presidente da FIFA?
Olha, o presidente, o saudoso presidente João Avelange, ele era uma pessoa realmente muito preparada e acho que dispensa qualquer tipo de adjetivo, entendeu? E qualidade para ele. O que eu acho é o seguinte, hoje é diálogo, né? A gente tem que ter diálogo sempre, constante, como sempre foi nosso trabalho aí, entendeu? A gente tem que estar muito preparado também para que aquilo que não... muitas divergências que tem no futebol, mas que a gente tem que trabalhar sempre para que possa se transformar em convergência, sempre que possível. E o que nós fazemos é isso, é um trabalho. Hoje nós temos tem as 27 federações com um diálogo constante na entidade e diálogo tranquilo, não tem nenhum tipo assim de conflito, não tem nenhum tipo assim de insatisfação. Lógico que tem situações que as pessoas divergem, mas a gente, dentro de um bom trânsito, assim também é a nossa relação com os 20 clubes da Série A, com os 20 da Série B, com os 20 da Série C, com todos os clubes 64 da Série D, tanto que nós, de uma forma inédita, esse ano nós fizemos um congresso técnico, reunião de conselho técnico com os clubes da Série D também, 64 clubes, de uma forma assim, bem democrática. Com todos vocês da imprensa, a gente procura sempre ter uma boa relação e, inclusive, de amizade, né? E isso eu tenho que falar, a grande maioria da imprensa, que a gente respeita aqueles que não pensam como nós, entendeu? Mas é assim que a gente tem levado, viu, Edilson? E é assim que a gente pretende, deu com muita transparência, com muita determinação, com muito diálogo, a gente fazer o nosso trabalho aqui nesse período, entendeu? Até 2026. Presidente Adinaldo, nós estamos aqui também na mesa de debates aqui, ou de entrevista, melhor dizendo, com o Miro Nascimento, que é o comandante da equipe esportiva da Rádio Sociedade de Feira de Santana, né? Uma emissora com 10 Copas do Mundo, transmitiu 10 Copas presenciais, Frei Jesus vai para essa próxima Copa aí, e é um verdadeiro, digamos assim, herói do futebol no interior, porque fazer futebol nos tempos modernos requer muito mais versatilidade, muito mais inteligência até humana, e o Miro tem todas essas qualidades. Eu gostaria de trazer ele aqui para fazer perguntas ao nosso querido Adinaldo. Miro. Pois é, um abraço, presidente. Um abraço, e vou aproveitar esse gancho que o senhor falou agora, dessa relação sua com as federações e também com os clubes de Série A, B, C e D, e aproveitar também essa promoção que o senhor fez com relação à Copa do Brasil. E há, nesse momento, discussões, pessoas que acabam por defender também uma 5ª divisão no futebol brasileiro. De que forma o senhor vê defesa de ideias como essas, né? E aquilo de que, dentro daquele planejamento, quando o senhor coloca de uma reorganização, de um redirecionamento do nosso futebol, o que é que o senhor imagina sobre isso? Miro, um abraço muito grande aí para você, para todos, mais uma vez. Olha, com relação a uma 5ª série no Campeonato Brasileiro, eu acho que tem que ser um assunto assim muito discutido, principalmente com as federações. Hoje tem um calendário que você sabe que ele é bastante rigoroso no que diz respeito a datas, e teria que ter amparo, como seria. É uma discussão que não pode ser assim apenas da CBF, mas que envolva as 27 federações, que envolva também todos os clubes, principalmente os da Série D, para saber como comportar, e também verificar patrocínios, né? Porque, só para você ter ideia, a Série D do Campeonato Brasileiro, que a CBF banca ela completa, a CBF destina 70 milhões de reais para toda a logística da Série D. Isso de viagens, entendeu? De traslado, de hospedagem, de alimentação, de arbitragem, e no período todo que teve da pandemia, as testagens, entendeu? Então, a gente falando hoje, 70 milhões. Então, eu acho que... E não tem, assim, nenhuma contrapartida.
A gente tem procurado cada vez mais valorizar as competições da CBF. A Série D, recentemente fechamos um contrato, entendeu? Para que pudesse ter transmissão e, com isso, dar visibilidade à competição, para que possa, principalmente os clubes participantes, com essa visibilidade, eles trazerem patrocinadores, entendeu? De cada região que um clube desse está, porque vai ter a marca daquele patrocinador ali em placas, entendeu? E em outras ações de marketing, entendeu? Então, é uma discussão bem ampla e com a participação das 27 federações. A gente não está dizendo assim que pode, mas também não está descartando, porque tudo vai depender de um calendário que você já sabe que hoje nós temos um calendário, por exemplo, no Nordeste, nós temos os estaduais, tem a Copa do Nordeste que é conciliada com os estaduais, e nesse mesmo meio de Copa do Nordeste estaduais tem Copa do Brasil, e também tem Sul-Americana e tem Libertadores, tanto é que tem o Fortaleza, tem o Ceará, que estão disputando essas competições internacionais, né? Sul-Americana e Libertadores. E também disputaram Copa do Nordeste, e disputam Copa do Brasil e disputam estadual. Então, a gente tem que verificar onde arranjar, entender espaço para que possa colocar, você está entendendo, Miro? Mas não é descartado, não. A gente tem que procurar ouvir, entendeu? Principalmente o que as federações imaginam que pode ter em suas competições. E no resto a gente está fazendo todo um trabalho para que possa cada vez mais destinar receitas para os clubes, aumentando os valores dos contratos de patrocínios, entendeu? Trazendo mais receitas para que possa também canalizar no fomento de competições de base. A gente tem investido bastante em competições de base, principalmente dando um apoio bem, entendeu, amplo ao futebol feminino, que tem que crescer bastante. Tem que crescer bastante. Falar em futebol feminino, eu não posso deixar de mandar um abraço muito grande aí para o nosso amigo Michelinho, né? Michelinho, e também a Estenda Solange, a nossa Soror, né, que também mora em Feira de Santana, e fizendo um trabalho muito bom aí quando fui presidente da Federação Baiana, naquele trabalho de garimpagem, né, do futebol feminino, com o professor Mário Figueiras, né, que a gente não pode deixar de, né, professor Mário, fizeram esse trabalho trazendo jogadoras femininas para os clubes. Então, a gente tem feito esse trabalho e tem competições. Tem o feminino hoje, nacional, tem A1, A2, A3, tem Copa do Brasil. Portanto, o nosso propósito é exatamente fazer competições, dar suporte para essas competições e valorizar mais o futebol de base, principalmente o futebol feminino. Pretendemos, possivelmente, ainda esse ano, se tiver, entendeu, o calendário, criarmos o Campeonato Brasileiro Sub-15, que é uma competição, entendeu? Uma faixa etária que não tem no campeonato nacional, e que a gente sabe que tem muitas federações, inclusive a baiana, que faz o campeonato baiano religiosamente Sub-15, Sub-17, entendeu? Sub-20, e isso a gente quer exatamente valorizar essas federações que investem, entendeu, na base. Muito bem. Nós estamos entrevistando o presidente Edinaldo Rodrigues, da Confederação Brasileira de Futebol, em rede com as rádios Sociedade de Feira de Santana, Princesa FM, Indaiá, Santo Antônio de Jesus, Vale FM Amargosa, Rádio Jaraguá Jacobina, Caraíba Senhor do Bonfim, Costa Sul, em Canavieiras, e Rádio Interativa na cidade de Itabuna, além das redes sociais e dos sites. Nós estamos também com toda a rede do bomdiapeira.com.br, YouTube, Instagram, Facebook. Presidente Edinaldo Rodrigues, o senhor tem, portanto, hoje nas mãos o comando do futebol brasileiro e, consequentemente, estamos no ano de Copa do Mundo. A seleção brasileira classificada, tranquila, pela primeira vez, aliás, se diga que a seleção terminou com muita antecipação a sua classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ter uma Copa diferente, uma Copa no mês de novembro e mês de dezembro, e por circunstâncias lá dos organizadores, dos anfitriões da Copa do Mundo,
Mas o senhor vai ter 2 Copas do Mundo pela frente, pelo menos garantidas na sua eleição, já que o senhor tem 4 anos de mandato, o senhor tem uma Copa do Mundo agora e tem ainda outra Copa do Mundo que vai ser em 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. Como é que é a atenção para um momento como esse, de ter que enfrentar de cara, o senhor já entra para disputar uma Copa do Mundo? Olha, temos que enfrentar todos os desafios que nós temos aqui no trabalho da CBF. E esse é um desafio que todos participam, a gente não enfrenta sozinhos, um colegiado completo, diretores, colaboradores, principalmente a comissão técnica comandada por Tite, e que tem feito um trabalho muito importante, um trabalho muito organizado, muito competente e com muita transparência, né? E tudo que é solicitado, a gente tem dado todo o apoio, entendeu? No que qualquer tipo de solicitação, a CBF não tem nenhuma trava com relação aos recursos, que o nosso objetivo é que tenha uma Copa do Mundo, entendeu? Que possa ser conquistada. Isso, são detalhes dentro de campo que vão decidir, mas toda a estrutura possível, entendeu? E que foi solicitada e que será solicitada, a CBF vai estar disponibilizando para que o comandante Tite possa realmente exercer seu trabalho, como eu falei, com muita competência, e que possa trazer a Copa do Mundo, o hexacampeonato, em dezembro aqui para o nosso país, para que possa realmente a gente comemorar com todos os brasileiros essa conquista. Se Deus quiser, tem que sempre pedir a Deus que tudo possa dar certo. Com relação à Copa de 2026, que deve ser novamente feita no tempo normal, em junho, entendeu? Nosso mandato vai até março de 2026, e aí é só Deus que vai dizer se estaremos ainda à frente da CBF. Nós temos aqui o Fernando Moreira, que é o nosso repórter, produtor e apresentador do nosso Bom Dia Feira, nessa entrevista também interagindo com o presidente Edinaldo Rodrigues. Fernando. Presidente, meus cumprimentos, muito bom falar com o senhor e desejo sucesso, né, à frente da CBF. Sem dúvida alguma, a gente está aqui na torcida como baianos, né, e por ter acompanhado também de perto o trabalho do senhor à frente da Federação Baiana de Futebol por bastante tempo. Bom, o senhor assume a entidade máxima do futebol brasileiro e, com isso, grandes desafios também, né? O Gilson falou aí o desafio da Copa do Mundo ainda esse ano. O Miro falou, né, da reivindicação de clubes, enfim, por uma 5ª divisão do futebol brasileiro. E talvez um grande desafio que o senhor tenha também é relacionado à arbitragem brasileira, né? A gente sabe que a arbitragem vive, num momento, uma crise de credibilidade, né, entre clubes, torcedores, e recentemente o senhor fez, inclusive, uma reformulação da equipe de trabalho da arbitragem brasileira, no comando mesmo da arbitragem brasileira. Como é que o senhor entende esse assunto? Qual o tamanho desse desafio para o senhor, assumindo agora a Confederação Brasileira de Futebol, em relação à arbitragem? Como é que o senhor avalia a arbitragem atualmente e o que é que o senhor acredita que deve ser necessário em relação não só a peças, mas a arbitragem como um todo? A arbitragem sempre é problema de qualquer entidade de administração, né? Não porque ela queira que aconteça os problemas e nem que também a própria arbitragem faça por querer, mas é porque é complexa mesmo. E a gente, até antes de adentrar, eu não poderia deixar de mandar um abraço aí, representando toda a arbitragem aí de Feira de Santana e também da Bahia, o Reinaldo Santana, a Daniela Coutinho, o Marcos Velber, enfim, a todos esses que realmente procuram, que fazem um trabalho excelente aí dentro da arbitragem nacional. Todos que eu citei fazem parte da arbitragem, e tantos outros que fazem parte aí da Liga de Feira de Santana, que é um celeiro de árbitros aí na Liga, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que a arbitragem, a gente sempre procura fazer, tá acompanhando a situação da arbitragem, ter as pessoas preparadas fazendo parte de uma comissão de árbitros e que tenha toda a independência e que possa estar sempre
testando os árbitros, colocando cursos, fazendo com que eles possam estar sempre antenados e sempre treinando, principalmente regras, e com o advento do VAR, que os árbitros também não possam estar ali acomodados e só achando, esperando que, para não errar aquilo que ele sempre fazia com muita tranquilidade e propriedade, e esperar que de uma cabine a pessoa dirija um jogo, entendeu? Porque o VAR é exatamente para lances que o árbitro não captou e são específicos, e que ele não possa deixar, entendeu, que um erro continue. Portanto, a reformulação da arbitragem aconteceu primeiro em 2 etapas, isso em novembro, em 12 de novembro, quando nós, entendeu, agradecendo bastante o trabalho do Leonardo Gaciba, mas estava acontecendo muitos equívocos, muitos erros e uma falta de padronização na arbitragem, e foi quando a gente já pensou ali numa reformulação e colocamos o Alício Pena Júnior, que era o vice-presidente da comissão, como interino. Ele deu continuidade, fez modificações importantes, melhorou bastante naquela reta final do Campeonato Brasileiro, e como eu falei, treinamentos é muito fundamental. Ele colocou os árbitros na Granja Comari, nesse período todo dessa reta final do Campeonato Brasileiro de 2021, e ali para sair uma padronização melhor. E começamos também a trabalhar no sentido de trazer exatamente uma pessoa que pudesse fazer a reformulação ampla, entendeu? E geral, né? E foi quando nós verificamos muitos nomes a nível também da Europa, um português, tinha um espanhol também, mas depois ficaria mais fácil, entendeu? O trabalho. A pandemia também prejudicou bastante não ter iniciado essa situação antes, e foi possível agora no dia 7 de abril. Isso foi um trabalho muito assim de uma relação saudável e bem constante com o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, e que foi que liberou o Wilson Seneme para que pudesse vir para a arbitragem do Brasil. E ele, além de ser um membro da Conmebol, ele era presidente da Conmebol, ele continua membro da arbitragem da FIFA e da comissão de arbitragem da FIFA, e dirigindo também a arbitragem aqui do Brasil. E com certeza essa reformulação que ele está fazendo não é porque os que saíram estivessem fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, são pessoas competentes que a gente agradece bastante a dedicação do seu tempo no trabalho que eles exerceram, que foram muito importantes, entendeu? Todos os profissionais que saíram. É porque fecha um ciclo e ele vai trabalhar com as pessoas que ele entende que ele vai dar uns resultados de confiança primeiro dele, entendeu? E que dá um resultado mais rápido daquilo que ele quer, entendeu? Portanto, ele quer que os árbitros sejam mais, entendeu? Tenha mais a responsabilidade para si do que ficar aguardando ser chamado pelo VAR, e que possa eles estarem sempre treinando. Os árbitros, na concepção dele, tem que treinar mais em campo, entendeu? E usar bem menos o telefone para ficar falando ou dando alguma justificativa. Ele quer fazer esse treinamento, e a gente espera que em um tempo curto essa situação possa estar bem dentro daquela... dentro daquilo que a gente tem expectativa. A gente sabe que não vai ser perfeita, né? Porque não existe perfeição, mas a pessoa tem que estar ali próxima dela. Sem dúvida. Presidente Edinaldo, embora a gente esteja tratando de assuntos amplos, nacionais, estaduais, a gente sempre volta à nossa Bahia, né? Recentemente, o Campeonato da Bahia, o Campeonato Baiano, foi decidido por 2 equipes do interior, a Jacuipense e o Atlético de Alagoinhas. O Atlético sagrou-se bicampeão baiano 2 vezes, quer dizer, um bi seguido. Quase era 3, né? Quase era tri, né? Fazendo tri. A primeira disputa do Atlético foi contra o Bahia e perdeu exatamente no pênalti, né? Foi disputado nos pênaltis, e aquele nosso o centroavante aí de Aporá, que foi do Fluminense, Magno Alves, foi até o que perdeu o pênalti, né?
Foi o primeiro ano, que depois o Atlético ganhou em 2020 e ganhou o campeonato, ganhou 2021 e ganhou 2022. Pois é. Então, mesmo com essa desigualdade financeira e econômica, né, entre as grandes potências do futebol, como é que o senhor vê essa ascensão, inclusive até, de uma certa forma, nos deixa assim enciumados, Feira de Santana, porque o Fluminense, campeão baiano 2 vezes, outrora o Santos do Nordeste, o time que realmente nos encheu de muita alegria. Hoje nós vemos o Fluminense disputando uma Série D, melhor, a Série B do Campeonato Baiano. Mas a gente fica feliz em ver que o interior está fazendo o seu dever de casa, mesmo com essa diferença financeira e econômica. Como é que o senhor vê essa situação como presidente da CBF e vê isso no seu estado, essa mudança de comportamento no futebol? Gilson, isso sempre é itinerante e às vezes isso não quer dizer que... eu acho que, em primeiro lugar, a manutenção da administração, isso é importante. Se você verificar, o Fluminense passou por um problema político no clube, que isso, às vezes, afasta os torcedores, deixa com que a diretoria não tenha a condição de contratar bons atletas. Portanto, a gente não é que seja tudo isso, mas isso contribui. Quando existe uma situação, entendeu, política dentro do clube, e aí aconteceu, e todos sabem, entendeu, que teve Tom, que estava presidente, Tom depois renunciou, depois de Tom entrou, parece que um outro presidente, que depois teve um mandato complementar e depois foi para uma disputa. Então entrou agora Zé Chico novamente, entendeu, que Zé Chico antes estava exatamente como vice-presidente e não conseguiu ir até o final do seu mandato, entendeu? Por uma questão, não sei se é porque teve a eleição e depois o presidente assumiu logo. Então, eu sei que houve assim, um imbróglio político e nenhuma equipe no futebol tem que ter união. Se não tiver união, já é difícil quando está todo mundo unidos. E quando não tem união e existe rupturas, fica pior. Você está vendo aí agora o próprio problema do Vitória. Paulo Carneiro estava dirigindo o clube, depois tiraram, e aliás, o Vitória está sendo realmente, entendeu, o clube que tem muda de presidente por questões políticas sempre. Em um período curto, ele teve 3, 4 presidentes. Se você verificar de lá, teve Agenor Gordilho, depois teve o presidente que teve, saiu Falcão, entrou Raimundo Viana, depois de Raimundo Viana entrou Ivan de Almeida, depois Ivan de Almeida foi o Agenor Gordilho, e teve outro presidente que, inclusive, era do marketing, passou a ser presidente, que fez até uma boa gestão e saiu. Depois entrou Paulo Carneiro, então está Fábio Mota. A gente deseja sucesso para todos eles. Mas, às vezes, quando tem essa situação, entendeu, de continuidade na administração, reflete no time dentro de campo. O que a gente, nesse momento, deseja é que se encontre, que faça um bom campeonato, até pela pujança de Feira de Santana e pela torcida que Feira de Santana tem, de encher estádios aí em Feira de Santana, e tem que ter realmente mais clubes disputando a competição dentro da elite do futebol baiano. Tem o Bahia de Feira, que vem fazendo um trabalho muito excelente, através de Jodilton, do Thiago, e que a gente verificou que às vezes não ganha o título, mas a gente tem que olhar a administração constante e com a gestão de qualidade. O Bahia de Feira, no tempo curto, ele fez a Arena Cajueiro, que é um estádio que hoje pode, qualquer jogo, entendeu, de futebol brasileiro, está na Arena Cajueiro. E é um patrimônio do clube. Então, a gente tem que ressaltar essas situações, entendeu? Tem o Astro, que não está disputando a série, as competições, sempre tem disputado as competições de base. Manda até um abraço para Lopes, para Fernando, para Juca, entendeu? Porque são as pessoas que sempre estiveram à frente aí do Astro. Mas Feira de Santana tem
Tem equipes, entendeu? E tem dirigentes que podem, entendeu? Virar essa ficha aí, entendeu? Para ter uma melhoria no futebol. Anteontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar aqui na nossa emissora com o prefeito Colbert Filho e sugeri a ele, prefeito, o senhor precisaria de dar também algo de estímulo, e o estádio da Princesa, que está aí semi-utilizado, por que não pegar o estádio da Princesa e colocá-lo como uma arena, transformar em arena? E ele achou a ideia excelente, transformar o estádio em arena, que nos parece ser uma ajuda, né? Algo que pode dar assim, um upgrade para o futebol de Feira de Santana. Não sei qual é o pensamento do senhor nessa ideia de transformar o estádio da Princesa numa arena. Eu acho que ajudaria o futebol, né? E tem que verificar dentro das prioridades aí do prefeito Colbert. Mando até um abraço para ele, pessoa que sempre ajudou muito aí nesse período, principalmente de pandemia. A Copa do Nordeste, quando retornou, dentro de pandemia, o prefeito fez realmente, ele fez um trabalho excelente para sediar jogos, entendeu? E que foi por isso que terminou a competição bem. O próprio estádio também do Arena Cajueiro. E, portanto, aí fica na prioridade do prefeito, mas eu acho que sim, o estádio Joia da Princesa é um estádio que todo mundo adora ir aí. Até se não tivesse futebol, o pessoal gosta de estar no Joia da Princesa. E eu acho que cabe sim uma reforma grande para se tornar uma arena, fica excelente, entendeu? E com certeza ter clubes que realmente, como o Fluminense, como o Bahia de Feira, como o Astro, que possam realmente fazer com que os torcedores feirenses de toda a região possam estar, entendeu, felizes. Para a gente ir à conclusão dessa entrevista com o presidente Edinaldo, vou trazer mais uma vez o Miro para uma pergunta ao presidente Edinaldo. Miro. Muito bem, presidente. Recentemente, o senhor também acabou por se reunir com o presidente da La Liga, também com um banco de investimentos, quando se discutia, inclusive, essa reunião que aconteceu por parte de alguns clubes que se manifestam a criar uma liga no futebol brasileiro. Do que isso andou? Eu, inclusive, gostaria de ouvir mais um pouco sobre a sua opinião, já que o senhor colocou, inclusive, que quando se trata para o crescimento, o senhor, como presidente futurista, né, também acaba por endossar teses como essa. Olha, Miro, muito se fala, quando falava em liga, criar uma liga, tem pessoas que achavam que era assim era como se falasse assim, olha, tá vindo ali um lobisomem, vamos correr. E não é assim. É só a pessoa verificar que os grandes centros, entendeu, do futebol do mundo têm ligas, e ligas fortes. E as ligas vão acabar com federações? Ou muitos falam, vai acabar o poder da CBF? Não. Por quê? Se a liga vai organizar uma competição que os clubes gostam e quer fazer dentro de um formato, e eles acham que eles realmente que pode chegar e dar o norte de contratar ali seus patrocinadores, de verificar como é a forma da competição, lógico, respeitando um calendário tanto da CBF como um calendário da Conmebol e da FIFA, a gente não vê assim nenhum sentido de dizer assim, somos contra a Liga. A Liga se tem e dizem que vai trazer investimentos de mais de 5 bilhões, é lógico que não vai só colocar esses 5 bilhões para os clubes que estão na elite, Série A do brasileiro. Vai ter que ser para todo um ecossistema. E tanto é que as federações também, dentro do papel que a Liga se propõe, eles respeitam as federações em cada estado, até porque os clubes, para participar de uma competição, tem que ter uma autorização da própria federação em cada estado, e, portanto, a Liga vai estar também, de uma forma parceira das federações, principalmente para as suas competições estaduais e aqueles clubes que não disputam competição nacional. Portanto, se aí tem 3 vagas para a Série D, aqueles clubes que não estão classificados para a Série D vai ter um papel importante de estar disputando competições, mesmo no período que aqueles outros clubes estejam na Série D. Portanto, o trabalho que a Liga se propõe é exatamente irrigar com recursos o futebol brasileiro para fazer com que tenha mais empregos, para fazer com que tenha competições
que possam serem mais importantes para os torcedores. É isso que nós fizemos aí na Bahia e que o próprio Ricardo deu continuidade. Nós chegamos em 2012, quando nós tínhamos o último campeonato que nós fizemos aí, e que tinha 146 jogos e tinha 26 rodadas, que era jogo domingo, sábado, domingo, quarta, 26 rodadas. Foi quando a gente foi reduzindo e a partir de 2015 o campeonato mudou totalmente e está até hoje, aliás, até a partir de 2014, que é o campeonato com 51 jogos, a competição completa, e 13 datas. 13 datas, porque tem a fase semifinal, são ida e volta, e a fase final ida e volta, entendeu? Então, com isso, dá condição que os principais clubes daí possam jogar as competições nacionais bem, sem ter, assim, um cansaço, dá tranquilidade para que eles possam disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, se tivesse Libertadores, e assim como está agora o Fortaleza e o Ceará. E foi exatamente dentro desse trabalho que nós padronizamos aí no Nordeste, ainda quando presidente da Federação Baiana, foi que deu condições da Copa do Nordeste andar juntas com as federações. Portanto, não tem uma Liga do Nordeste que está dando certo? Então, pode ter uma Liga Nacional que vai dar certo também, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre... Aquilo que for importante para os clubes, nós temos que ser sempre favoráveis. E quando eu falo nós, eu falo também como federação. Isso é verdade. E só para a gente fechar com relação à pergunta que me ocorre aqui, é claro de que ele acabou sendo demitido agora, nessa sua reformulação da arbitragem. O Serapião ele sempre defendeu, aliás, diga-se de passagem, a qualificação da arbitragem na Bahia passou muito pelo seu trabalho de qualificação e destinação de recursos para que isso acontecesse. E ele sempre foi defensor da profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro. Né? Qual é o seu sentimento hoje com relação a essa questão da profissionalização da arbitragem? Olha, o sentimento nosso é o mesmo quando estava como presidente da federação. Falta uma regulamentação. Tem a lei, mas tem que regulamentar. Por quê? Quando profissionaliza uma classe e aquela classe tem que ter uma carga horária. Qual é a carga horária da arbitragem? Qual é o período de aposentadoria? Qual é o teto de remuneração? Então, tem uma série de questões, entendeu, que não estão atreladas. Foi sancionada a lei, mas não tem uma regulamentação. E essa regulamentação tem que ser discutida, entendeu, com as federações, com os clubes, e envolver todo o futebol brasileiro. Então, essa parte aí, não vejo assim nenhuma dificuldade que seja profissionalizada. Porém, tem que haver uma regulamentação. Olha, o árbitro se aposenta com tantos anos, o árbitro tem que ter uma carga horária tanto, o árbitro tem que ter um teto, entendeu? O teto máximo de pagamento do árbitro é tanto, entendeu? Como o período que ele se aposenta, com quanto tempo de trabalho. Então, essa situação não foi discutida, entendeu? Quando se votou a lei. Portanto, no meu entender, a partir do momento que der um passo para a regulamentação e para dizer realmente essas questões, responder realmente essas questões, eu acho que é um passo importante para a profissionalização. Obrigado. Bom, e para finalizar mesmo, Fernando Moreira, com a sua pergunta final aqui para o presidente. Bom, presidente, minha última pergunta para o senhor é sobre esse processo de reformulação pelo qual o futebol brasileiro está passando também dentro dos clubes, né? A gente tem 3 fatos quase concretos, porque ainda faltam algumas questões jurídicas de SAF no futebol, né? De clubes que foram comprados, a sociedade de futebol que foram compradas. E um caso aí, até aqui na Bahia, né? Que ainda não é oficializado, mas tem se falado muito também da possibilidade do Bahia também virar SAF e ser adquirido por um grupo. Bom, de que forma que isso mexe, na opinião do senhor, com o futebol brasileiro e também com a própria atuação dos clubes junto à CBF? Porque recentemente mesmo, alguns clubes optaram por não oficializar ainda, porque teriam pouco tempo para registrar novamente todos os jogadores junto à CBF, porque a gente teria Série A, Série B, iniciando aí clubes envolvidos nessas competições. E aí, emendando uma pergunta em cima desse assunto, uma seria justamente a análise do senhor
a respeito desse momento pelo qual a gente passa, de modificação mesmo, até de modo de fazer dos clubes, né, passando a ter donos da sociedade anônima do futebol, é a questão do fair play financeiro, que é algo que já se fala também de possibilidade no futebol brasileiro. A gente deve ter, nos próximos meses aí, e anos, uma injeção de recursos muito forte dentro dos clubes, e é um modelo até de outras ligas, né, ligas de fora do país, a questão do fair play financeiro. O senhor pensa em implementar isso aqui também no futebol brasileiro, implementar isso, presidente? Olha, Fernando, com relação à SAF, isso ainda está sendo, está acontecendo agora, né? É como o VAR, né? Chegou, vai ter que ter as adaptações, muitos ainda sem uma informação concreta. Portanto, aqueles clubes que já estão se modernizando para ter uma SAF e que é voluntário, não é obrigatório, né? Então, ele tem que realmente ser uma vontade dele. Eu acho que cada um tem que verificar o que é melhor para o seu patrimônio, para a sua equipe. Eu entendo que também, qualquer que seja o modelo, a associação, o SAF, ele é o presidente e é o conselho deliberativo desses clubes, entendeu? Que vão realmente dizer o que é o melhor, como tem muitos que têm dito. Eu só acho que não tira o torcedor, o clube vai continuar sendo o mesmo, entendeu? Acredito que o dono, eu acho que hoje já existe sem SAF, a gente verifica aí pelo menos uns 70% dos clubes já tem um dono, né? É praticamente assim. Eu lembro que lá em Conquista, quando o pessoal queria regularizar a equipe do Conquista, ninguém deixava, não, porque foi fulano que tinha 20 anos que tinha sido presidente. Não, eu não permito. Fulano não quero. Foi daí que surgiu a Vitória da Conquista, entendeu? Então, normalmente tem um clube que tem um presidente ali que praticamente que banca tudo e ele, apesar de não ser SAF e ser na associação, é como se fosse um dono. Então, eu acho que uma SAF, quando tem condições de avançar, principalmente numa responsabilidade de antecipação de receitas para que o clube, não só para colocar no futebol, mas de uma forma assim, bastante responsável, ter também infraestrutura no centro de treinamentos. Enfim, eu acho que é um salto importante que pode fazer com que o clube tenha realmente condições de permanecer forte por mais tempo do que não fosse. Então, cada um é que tem que verificar realmente aquilo que é melhor, entendeu, para a sua equipe. E com relação ao fair play financeiro, a CBF já vinha trabalhando nessa situação, isso é importante. A CBF, eu lembro que há uns 3 anos atrás, chamou todos os clubes numa reunião de conselho técnico e falou que a partir de tal período cada clube pudesse se adaptar. Isso está sendo feito, mas sem ainda ter uma determinação. Olha, vai ser a partir de tal data, entendeu? Isso está andando, e agora com o novo diretor de registro da CBF, que é o doutor Enio, ele tem avançado nisso, e eu acredito que já para a partir de 2023, esse fair play, até porque não vai ser novidade para ninguém, entendeu? Eles já sabiam o que tinha que acontecer, ele realmente vai começar a ser válido. Isso tanto no primeiro ano para a Série A, depois no ano seguinte para a Série B, para a Série C e também para a Série D. Presidente Edinaldo Rodrigues, foi uma honra muito grande entrevistá-lo, a nossa equipe entrevistá-lo nesta manhã, aqui em Feira de Santana, esta manhã de quinta-feira, nesse dia em que a gente tem sempre um programa final de mês, homenageando uma celebridade, ou não, pode ser um trabalhador, pode ser um homem que faça pela Bahia, faça por Feira, pelo Brasil. E o senhor hoje está fazendo pelo Brasil, com o baiano, a gente sente um orgulho muito grande de tê-lo como nosso conterrâneo, sentado aí na cadeira de comando do futebol brasileiro. Todos nós aqui torcemos pelo seu sucesso, que é o sucesso do futebol baiano, futebol nordestino, futebol brasileiro. E a gente agradece, quero também mandar um agradecimento especial ao Douglas, né, que nos deu essa assistência total, nos ajudou muito para a realização dessa entrevista. Sabemos do seu tempo precioso, né, o senhor atender a dezenas, centenas de jornalistas, e nos deu a honra de nos dedicar esse tempo
falando para a Bahia, falando para essa rede de emissoras nos 4 cantos da Bahia, especialmente para a Feira de Santana, para a torcida do Fluminense. E essa sua entrevista, eu vou aproveitar muitos trechos delas para também me enriquecer para o livro de memórias que nós estamos fazendo dos nossos 55 anos de rádio, 55 anos de esporte, 55 anos ao lado do futebol. E essa entrevista também o senhor vai ter, além de outros assuntos, um pequeno capítulo no nosso livro de memórias, que eu vou ter o prazer de depois lhe enviar. Eu só quero lhe agradecer à Rádio Sociedade, à Rádio Princesa FM, a Andaiá FM, a Vale FM, a Interativa FM, lá na nossa querida cidade de Itabuna, a Jaraguá, em Jacobina, no norte da Bahia, alô, gente, Jacobina, a Caraíba, em Senhor do Bonfim também, e a Costa Sul, aí no sul da Bahia. A todos vocês que nos honraram com essa audiência, muito obrigado. E eu deixo para Edinaldo Rodrigues se manifestar e dizer o que desejar nesse final de entrevista. Dilson, eu que quero agradecer a você, a Fernando, a Miro e a toda a equipe da Rádio Sociedade Feira de Santana e todas as suas que estão em cadeia, todas que vocês citaram. Eu quero parabenizar você pelos 55 anos de rádio e pode ter certeza que vai ser um prazer, entendeu? Estar participando também desse livro que você vai estar fazendo, entendeu? O que precisar, está à disposição. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos aí em toda a Bahia, em todas essas regiões que você citou, em todos esses municípios que você citou, só temos amigos. O pessoal lá de minha cidade vai ficar um pouco chateado, porque é a primeira entrevista que eu estou fazendo, entendeu, como presidente eleito, e eles já tinham solicitado antes, mas por questões de agenda não tive condição de dar, mas eles vão saber que também faz parte a Rádio Sociedade de Feira de Santana de todo o nosso trabalho, no período que estivemos como presidente da Federação Baiana de Futebol, como diretor da Federação Baiana de Futebol. E eu quero mandar um abraço para todos os árbitros de futebol da Bahia, indistintamente, são pessoas amigas e que também nos ajudaram bastante no nosso trabalho. A todos os presidentes de ligas municipais da Bahia, a todos os presidentes de clubes, quero aproveitar também para mandar um grande abraço. E quero também mandar um abraço para pessoas aí de feira que a gente sempre tivemos um carinho, o ex-presidente também da Liga de Feirense, o nosso Iramar, o nosso Moacir Cirqueira, que também foi presidente. Um abraço novamente para Jodilton, Luizinho, participou aí muito do trabalho do Fluminense de Feira. A gente vê Luizinho, a gente já vê como se fosse a camisa do Fluminense, né? Porque ele é muito identificado com o Fluminense. O nosso diretor de esporte aí do município de Feira de Santana, o Emerson, o prefeito Colbert, e alguns colegas de vocês que passaram também por aí, como o Bianchi, o Wilson Passos, Pastor Márcio, os árbitros que eu falei, o Marcos Velber, com o Reinaldo, a Daniela e todos os outros que também fazem parte aí. E também um abraço também para quem esteve aí na Rádio Sociedade, que a gente sempre lembra com muito carinho, e muito colega seu também, a gente deu muitas entrevistas, que foi o Itajaí, né? Então eu aproveito para mandar, abraçando a todos esses, estou abraçando a todos aqueles outros que, pelo tempo, não dá para aqui a gente numerar, entendeu? O Zé Coió também, que sempre foi uma figura importante e que a gente também temos assim um carinho muito grande. Enfim, todos os desportistas de Feira de Santana, um abraço muito grande, e toda a região aí de Feira de Santana. Portanto, muito feliz por essa entrevista, estar falando com vocês, e que em breve, entendeu? Se Deus quiser, estaremos aí ao vivo e a cores, entendeu? Para que a gente possa estar falando mais de futebol. Não quero me despedir, senão vai ficar meu inimigo, Dilson Gamella. Foi também. Senão vai ficar, não vai falar mais comigo. Dilson Gamella, que foi presidente aí também do Fluminense, presidente do Feirense, quis ser presidente do Astro, entendeu? Então, um abraço também para Gamella. Obrigado, presidente. Essa entrevista foi uma entrevista assim, de agradecimento mesmo, né? E desse contato pessoal, o senhor não perdeu as suas origens, né? As origens interioranas,
e a gente fica muito orgulhoso de ter um baiano aí comandando o futebol do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado a vocês mesmo, muito carinho, fique com Deus.